Bom dia, 5h56, quase 6 da manhã já. Hoje são 14 de abril de 2024. Hoje tem duas temáticas que perturbam a alma dos miseráveis humanos, tá certo? Como a minha. Tem a cena internacional, a cena. Sim, a cena internacional e tem a cena nacional, tá certo? Na cena nacional, o que nós temos aí circulando, a atenção que chamou a prisão de um condenado pela justiça brasileira em crime antidemocrático, um tal de Ramagem. É um policial federal que integrou o governo de Bolsonaro e ali, sabe, eles tinham um plano, sabe, um plano aí, sabe, de golpe militar. E esse cara, ele teve participação, sabe, no que aconteceu em Juiz de Fora, sabe? Aí eu tô lembrando agora assim com o rabo da orelha. E esse cara protagonizou então, sabe, no noticiário ontem e chamou atenção para a detenção dele lá nos Estados Unidos. Por hora é apenas uma detenção, mas é um pedido de extradição. Ele fugiu do Brasil, tá certo? E foi para os Estados Unidos e lá pediu asilo político. Ele não quer puxar cana, na verdade é isso, tá certo? Ele mora numa mansão que custa US$ 1 milhão lá, ninguém sabe quem é que está financiando esse cara, sabe? Ele adquiriu 2 carros, quem sabe um para a mulher dele e outro para ele, eu não sei. E ele praticou uma infração de trânsito e chamou a atenção, sabe, da polícia de imigração. Mas assim, tá certo? E as outras questões são as outras questões, é do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Mas isso é normal, sabe? Eu penso que isso são coisas de acontecer, são coisas dos humanos, tá certo? Se alguém me perguntasse, sabe? Se o padre viesse e me perguntasse, já defecou hoje? Eu diria que sim, tá certo? Mas eu já estive na minha cozinha e, sabe, esquentei uma fatia de pão de forma, tá certo? Com manteiga e comi, sabe, para fazer um forrozinho, sabe, para em seguida tomar uma xícara de café e tomar, ela tá melhor daqui vazia, tá certo? E que assim eu começo o dia, rapaz, quando já são agora vai dar 6 horas da manhã, puta merda. Para começar esta terça-feira, rapaz, terça-feira que é dia de ir à novena, sabe, para quem é católico, lembrar da mãe de Jesus toda terça-feira, tá certo? E pedir coisas para ela, pedir ajuda, tá certo? Porque o pobre ele é fumado, ele é um cara carente. Outro dia eu falava de Platão, acho que foi Platão que disse que em matéria de desigualdade, primeiro ele constata que existe a desigualdade social, tá certo? Que tem uns fumados e uns não fumados, tá certo? Os não fumados são os fornidos. São os fornidos, rapaz, os caras que se apropriam do excedente da produção, rapaz, isso lá desde o Neolítico, sabe? Os caras vão criando aí, sabe, espertezas aí, tá certo? E vão sendo dominados pelos sentimentos. Eu preparei aqui um material aí sobre os pecados capitais. A discussão sobre os pecados capitais já precede a discussão do direito, tá certo? E principalmente, assim, do direito de um modo geral nas suas várias disciplinas, tá certo? Direito civil, direito penal, tá certo? Ontem, outro dia, anteontem, sei lá quando foi, tá certo? Alguém perguntou: você sabe a diferença entre hebreu, israelita e judeu, tá certo? Aí foi explicado. O que se explicou foi uma evolução histórica, tá certo? A partir de Abraão, tá certo? Que ali, sabe, foi identificado como sendo o hebreu, tá certo? E hebreu tem uma tradução que agora eu não lembro. Aí depois disso vem o momento ali, sabe, o momento de Moisés, tá certo? E a partir dele surge o conceito israelita, tá certo? Baseado no Pacto de Sinai, como disse o narrador do vídeo que eu assisti. E por fim vem ali, sabe, vem
o termo judeu, sabe, que vai evocar Jacó, certo? Que vai evocar Jacó na divisão das 12 tribos, tá certo? Me parece que cada um dos filhos dele, tá certo, deu origem a uma tribo, tá certo? E teve a tribo de Judá, que sabe que junto com uma outra, sabe, se estabeleceu ali na Palestina. As outras 10 se perderam, sabe? Sumiram dos registros, sabe? Mas restou a de Judá, tá certo? E aí se criou Judéia, e ali, sabe, se criou Herodes. No tempo aí de Yeshua, por exemplo, quem governava o mundo era Roma, certo? E o reino de Judá é governado por Herodes, era uma província romana, tá certo? Herodes era um rei fantoche, certo? Ali, sabe, ali um cara, sabe, um fudido. Quando eu não tenho palavras, eu chamo fudido, assim, pra dizer, sabe, o cidadão desclassificado, tá certo? Porra, bicho é foda. Rapaz, mas o fato é esse, tá certo? E veja, então, o que eu estava falando mesmo do que para atravessar essa questão aí, sabe, dos judeus aí, tá certo? Os judeus, então, é um termo mais recente para traduzir, sabe, quem ali, sabe, estava no reino de Judá, tá certo? Mas fazendo conexão com israelita, fazendo conexão com hebreu, tá certo? Fazendo conexão com Moisés, fazendo conexão com Jacó, fazendo conexão com Abraão, tá certo? E assim a coisa se resolve por ali. Mas veja que a gente está, bicho, num espaço de compreensão, num espaço de conhecimento, podemos dizer assim, tá certo? De esclarecimento, num domínio, digamos assim, de explicações do mundo, de pensamento, vamos colocar assim, o pensamento, tá certo? De pensamento que põe a crença, sabe, em primeiro lugar. Foi por isso que eu falei da novena, sabe? E falei que hoje é dia de a igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro fazer a novena ali, tá certo? Para pedir ajuda, pedir apoio, tá certo? Porque eu dizia que Platão falava que existe a desigualdade social, primeira coisa é essa, tá certo? Os que se apropriam dos excedentes da produção, tá certo? E ali dentro, sabe, de uma família se estabelece num clã e sabe, depois do clã, sabe, forma a tribo, mas quem preside a tribo vai evoluir, tá certo? E vai ali se sedimentar, vai formar ali uma povoação, tá certo? E sabe, lá entre os gregos, essa tribo era chamada de polis, tá certo? A povoação que eles faziam, o povoado que eles faziam era polis. Por exemplo, Atenas, a cidade-estado de Atenas era uma polis, e ali dentro tinha uma tribo. Eu não sei se era dos aqueus, tá certo? Mas veja que mais ali adiante tinha outra tribo, a tribo dos espartanos, tá certo? E também tinha uma outra cidade ali, estado, tá certo? E mais adiante tinha a cidade de Tebas também, cidade-estado, tá certo? E mais ali ao lado, ali à esquerda, tinha a cidade dos macedônios, tá certo? A cidade-estado dos macedônios, e assim vai, rapaz, sabe? E dentro de cada uma dessas cidades tem ali, sabe, um grupo dominante, tá certo? E ali forma uma dinastia, e dessa dinastia nasce o governante, o monarca, tá certo? E ali, sabe, esse monarca, então, é que se apropria dos excedentes da produção, faz a riqueza dele, tem um baú dele, sabe, onde ele joga ali, sabe, o apurado todo ali, sabe, o dinheiro, ele cobra impostos, tá certo? Sabe, persegue outras tribos ao redor, tá certo? E obriga essas tribos ao redor a pagar imposto. Aí, rapaz, quando tu cai aqui, sabe, no mundo contemporâneo, na contemporaneidade, tá certo? E enxerga bem ali um tal de Trump, tá certo? Veja que tem uma tribo ali, a tribo dos estadunidenses ali, sabe, com 500 anos de existência, mais ou menos, que está brigando, rapaz, com uma outra tribo bem ali, rapaz, os iranianos, que tem 5.000 anos de existência. Vê se pode, rapaz. Uma tribo, rapaz, os estadunidenses, sabe, entram no ônibus, como diz Romário, sabe, já quer sentar na janela, rapaz, vê se pode. Pô, só senta na janela quem pode, rapaz. Então veja, os estadunidenses aí aproveitaram a Segunda Grande Guerra Mundial,
tá certo, para se estabelecer, tá certo, para impor as regras deles aí, sabe, o poderio deles. Os europeus estavam enfraquecidos e os europeus que tinham ali já milhares de anos também são povos antigos, tá certo? As tribos ali, uma porrada de tribos ali antigas, tá certo? Mas foi uma tribo de descendentes de europeus ali aqui na América, sabe, ali na América do Norte, que se estabeleceu e aproveitou, rapaz, um cavalo ia passando, um cavalo encilhado ia passando, como diz o outro, tá certo? E os estadunidenses aproveitaram, montaram, rapaz, o cavalo que nem deles era, certo? Porra, bicho. Aí não largaram mais o poder, sabe? Se consolidaram, veja, nós estávamos ali na década de 40, 50, certo? E eles não largaram mais o poder, tá certo? A Europa quebrou um pau ali interno. Eu descobri outro dia, eu vi assim, eu gosto de ver essas coisas assim para perceber certos detalhes, tá certo? E o detalhe que apareceu foi que franceses e alemães, tá certo? Viviam no mesmo território, tá certo? Duas tribos talvez, mas que conviviam no mesmo território. Tá certo. E depois disso, terminaram por, sabe, aí cada um, sabe, fazer uma nova organização e, sabe, cada um, sabe, se fechou e ali, sabe, adotaram suas leis, suas regras ali, e separaram o território. Mas alemães e franceses, rapaz, sabe, são ali, rapaz, sabe, tribos que se cheiram, rapaz, sabe. Porra, bicho, olha. E foram assim, tá certo? Porra. E de sorte que, veja, como eu estava falando, então, eu estou tentando explicar, sabe, essa questão aí, sabe, sim, eu falava de Platão, da desigualdade social, e tudo começa, sabe, a partir do Neolítico, sabe, quando as cidades surgem, sabe, e aí a preocupação, sabe, a preocupação com a vida. Mas veja que o corpo, no primeiro momento, era governado pelas crenças religiosas, era isso que eu queria falar, que eu queria pontuar. Tá certo. Só para esclarecer, quando Platão sacou, sabe, que existe a desigualdade social, essa desigualdade social se dá por inúmeros fatores, inclusive por esforços de crenças religiosas, tá certo? E divide, sabe, quem tem e quem não tem, tá certo? Aí o Platão dizia assim, o problema de quem não tem, sabe, não é a questão, porque não existe, sabe, o que tiver, sabe, para ser dado para ele. Não, não é isso não. É que tem uns, sabe, os que têm muito, tá certo? É porque os caras almejam demais, desejam demais, rapaz, sabe? São dominados pelo corpo, tá certo? E o corpo, sabe, joga atenção para tudo quanto é lugar, sabe? Faz procura aqui, faz procura acolá, tá certo? E como eles têm apoios institucionais, tá certo? Esses caras que se apropriam dos excedentes da produção, tá certo? E o querer deles, então, predomina. Na verdade, é isso. O que existe, aí conclui, sabe, Platão, o que existe é um excesso de querer, tá certo? Um excesso de desejo, tá certo? Aí veja, com base nisso, sabe, a sociedade se estrutura, aquela coisa toda, então, num certo momento, e a partir principalmente da contemporaneidade, a gente vai ter o Estado de Direito, mas veja que antes do Estado de Direito, a gente tinha um Estado de pré-direito, digamos assim, tá certo, durante a Idade Média, vamos colocar dessa maneira, em que o estado de necessidade foi cedendo, sabe, aí a uma certa imposição normativa, quando se estabeleceu o Código Canônico, sabe? E se estabeleceu um governo da Igreja Católica, sabe? Criando as suas normas, as suas regras, tá certo? E tem aí uma preocupação com o que veio se chamar depois aí de pecados capitais, que eu separei aqui o material, mas acho que não vai dar para fazer hoje, eu já estou com 13 minutos, eu não sei se vai dar, tá certo? Mas eu vou falar dos pecados capitais, porque os pecados capitais é que vão ser a base do direito, tá certo? No sentido conceitual, no sentido de conteúdo, tá certo? Eu quero lembrar, por exemplo, que Hammurabi foi ali, sabe? Acho que Hammurabi foi um sumério, Hammurabi, eu não sei. Mas viveu ali na Mesopotâmia, sabe? E ele sacou como monarca, sabe, que precisava escrever alguma coisa ali, botar alguma coisa no papel, tá certo? Os romanos também botaram alguma coisa no papel ali para normalizar as relações civis, tá certo? Teve um cara, como é que chamava ele? Que aí, sabe, ditou as primeiras regras sobre questões aí patrimoniais e patrimoniais hereditárias, sabe? Garantia de direitos sucessórios. Como é que chamava ele? Cícero. Foi o Cícero, rapaz, sabe? E por aí vai. E na Idade Média, a Igreja Católica, digo melhor, antes ali, sabe, quando
Teve o Hammurabi, depois teve ali Moisés, sabe, que criou um conjunto de regras ali, sabe, e foi chamado de os Dez Mandamentos, onde havia questões ali para o mundo prático, mas não deixou de ser ali um conjunto normativo, tá certo? Por assim dizer, entre aspas, uma constituição, tá certo? Para o povo ali, sabe, aquele povo brabo que saía ali do Egito, um povo pagão, um povo politeísta, tá certo? E que vinha ali, sabe, procurando lugares, tá certo? Tinha muitos, inclusive, sabe, que quando a dificuldade apertou, tá certo? Eles queriam voltar para o cativeiro de novo. Rapaz, o ser humano é foda. Mas veja que os Dez Mandamentos representam, sabe? E no meio dessas regras dos Dez Mandamentos tem umas questões práticas assim, sabe? Que eles chamavam, sabe? Eles metiam Deus na conversa. Veja que Moisés, assim, para adquirir autoridade, ele disse que foi Deus, sabe? Que escreveu junto com ele ali naquela pedra. Deus soprava, certo? E ele anotava, certo? Ele escrevia, batia ali, sabe? Com um martelo nas pedras, tá certo? Porque eu acho que Deus não trouxe a pedra, sabe, duas pedras, eram duas pedras, eu não sei quantas pedras eram, com os 10 mandamentos, tá certo? Mas havia algumas questões que pediam assim, tipo assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Começava logo assim, amar a Deus, tá certo? Metia Deus no meio como sendo a autoridade suprema, tá certo? Para que isso? Para que o povo te ficasse com medo, rapaz, sabe, de quando desobedecesse a lei, sabe? Dissesse, porra, tô desobedecendo a Deus, tá certo? Porra, bicho. Aí faz lembrar aquela parada lá aquela parada lá no paraíso, rapaz, no Éden, certo? Quando Deus cria ali tudo, organiza tudo ali dentro, sabe? Aí chamou Adão e Eva e disse assim, olha, venham cá vocês dois, olha, tá vendo aquela árvore ali? Aquela árvore é a árvore da ciência, a árvore do conhecimento, ali tem um fruto e ninguém toca naquela árvore, ninguém come aquele fruto, eu vou logo avisando, tá certo? Ai de quem, sabe, comer daquele fruto. Se comer, sabe, não vai dar certo. Eu vou me aborrecer, vou logo dizendo, hein? Aí Adão e Eva olhou assim, Adão olhou para Eva olhou para o Adão e disse assim, bom, o senhor é que manda, chefe. O senhor é que manda, chefe, tá certo? Tá falado, viu, Eva? Não é para comer. Aí a Eva disse, viu, Adão? Não é para comer aquele fruto ali, tá certo? Então veja que tem essas questões de regras, sabe? Questões de regras para cá, regras para colar. Ontem eu saí, sabe, para dar um apoio ao meu filho caçula, sabe, da segunda ninhada, tá certo? Ele passou mal aí por essas questões aí de mudança de clima, sabe? Essas mudanças de estação, tá certo? E os vírus se aceleram nos corpos, rapaz, sabe? Tem corpos aí que são fracos, os corpos dos idosos, os corpos mal alimentados, tá certo? Porra, bicho, sabe? Aí, sabe, os vírus, sabe? Aí, sabe, os vírus e bactérias se aceleram, tá certo? Aí o garoto precisou, sabe, procurar ajuda e me chamou para acompanhar e eu fui, tá certo? Rapaz, eu vi ali as crianças ali, sabe, no espaço dentro ali da clínica, sabe, do hospital ali, sabe. E elas não estão nem aí, tá certo? Pô, as crianças, tá certo? Aí eu, num certo momento, eu perguntei para ele que estuda psicologia, tá certo? Eu digo, o que é que é? Que estado é esse aí? Ele disse, não, isso é birra. Birra. Era a mesma conclusão que tinha como é que chama a médica que cuida de criança? Que dizia, sabe, vendo o comportamento da irmã dele, sabe? Não, ela é birra isso que ela tem, sabe? É birra, tá certo? Então veja que os seres humanos, de um certo modo, rapaz, sabe, são dominados por esses sentimentos, rapaz. Então eu falo assim do mundo da estética, o mundo dos sentimentos, tá certo? Ao lado do mundo da ética, rapaz, o mundo da ordem, o mundo a ordem imposta por regras, tá certo? O mundo das regras, tá certo? É o mundo da ética. Então veja que, de certa forma, os pecados capitais, sabe, se alinham com essa história aí que a gente tem aí, de Hammurabi, de Moisés e não sei mais quem mais inventou norma. Eu acho que ali para a banda da Ásia, sabe, da China, da Índia, eu acho que havia também quem tivesse inventado normas aí, tá certo? Eu li alguma coisa sobre isso, tem aí um livro, os Vedas, sabe? Eu li isso, sabe? Estudei isso quando estudei filosofia. E alguma coisa tem ali de norma, tem Buda, tem não sei mais quem. Um bocado de gente que põe ordens, põe normas práticas, regras práticas assim, sabe? Faça isso, não faça aquilo, sabe? Aquele que fizer isso, não sei mais o que, aquele que não fizer, não sei mais o que, tá certo?
Aí aparece Platão e diz assim, rapaz, olha aí, matéria de desigualdade, rapaz, o problema não é a falta de recursos, mas os desejos, rapaz, os quereres, certo? Se quer demais, rapaz, sabe? Esse é o problema. E essa coisa está presente hoje, rapaz. Tem um cara guloso ali, sabe? Um cara que pratica gula, que é um pecado capital, tá certo? Aí o pecado capital, a gula em si, sabe? É o conteúdo, sabe? E desse conteúdo se tira algumas regras de direito civil, algumas regras de direito penal, tá certo? Porque o cara que é guloso, sabe, ele é um cara de desfeita, tá certo? Ele é um bulinador, tá certo? No colégio é aquele grandão, sabe, que bate nos outros, sabe, que forma uma gangue, sabe, e que faz ali, sabe, perturba o trabalho na escola, é aquela coisa toda, sabe, quer bater no professor, não sei mais o que, tá certo? Pô, tem dessas coisas, a gente vê, rapaz, eu vivi isso, tá certo? E no cinema a gente vê isso também, desses bulinadores, tá certo? E o Trump hoje é um cara guloso, rapaz. Pelo jeito desse você vê assim, tá certo? Um cara que come muito, deve cagar muito, sabe? Ele deve usar fraldão hoje, tá certo? Porque ele deve comer muito. Não sei quem foi que falou, foi o Lejane que falou só de sacanagem, sabe? Que todo dia ele come uma dúzia de hambúrguer. Não, ele não falou dúzia não, mas ele falou que ele come hambúrguer todo dia, tá certo? Porque os estadunidenses têm esse negócio de comer pão com carne, tá certo? Pão com carne, aqui para nós pão com carne com picadinho, certo? É, é cachorro quente, tá certo? Pô, mas lá nos Estados Unidos eles comem hambúrguer, rapaz. A carne de hambúrguer não deixa de ser um picado, um picado ali amassado, tá certo? Mas o fato é que eu estou dando exemplo da gula para dizer assim, sabe? Quando já são. Eu acho que eu já passei, já estou aqui perdendo meu. Estou me destrambelhando, passando 6 horas e 17, tá certo? Acho que não tem mais gente dormindo assim tanto, tá certo? E não sei, minha sala é grande aqui, eu acho que o som fica aqui dentro, eu não sei. Mas eu falava assim que eu quero falar dos pecados capitais, tá certo? Porque no sentido assim, sabe, de poder papear primeiro, tá certo? E tirar algumas conclusões, tá certo? Eu não sei se nos 10 mandamentos tinha não matarás, tá certo? Veja aí, né, o crime de homicídio que está no Código Penal, tá certo? No Código Penal brasileiro, por exemplo, existe o crime de homicídio, e nos códigos penais do mundo, sabe, de outras tribos por aí, existe também ali capitulado o crime de homicídio, tá certo? Então eu penso que os códigos penais, de certa forma, e os códigos civis, eles vêm servir para justamente normalizar aqueles conteúdos que estão condensados ali naquela lista do que foi chamado de 7 pecados capitais, mas eu acho que eu vou deixar para falar isso noutra oportunidade, tá certo? Eu acho que eu vou chamar para esse vídeo, sabe, de a gula de Trump, tá certo? Para mostrar, assim, sabe, que nos seres humanos tem esse sentimento, sabe, de preocupação com o corpo. Como eu disse ainda agora, eu já fui na cozinha e esquentei uma fatia de pão de forma e comida, certo? Todo mundo, rapaz, quando acorda, procura logo, sabe, alguma coisa, vai para a cozinha, vai para algum lugar, tá certo? Aqui perto de mim tem uma feira e já tem umas mulheres ali, uma hora dessas 6 horas, com uma sopa feita na madrugada ou uma sopa requentada, tirada do freezer, sabe? E que elas levaram ali ao fogo, sabe? E esquentaram. E vão aparecer ali umas pessoas que vão tomar, sabe, um prato de sopa ali, tá certo? E depois não sei se tomam café, não sei como é que é isso aí. Mas o fato é que todo mundo se alimenta, os animais se alimentam, rapaz, os animais, sabe? Os gatinhos hoje, sabe, nas cidades ali, eles são chamados de pets, sabe? Eles vão logo ali procurar, sabe, ali a ração, tá certo? O mercado de ração hoje é muito próspero, o mercado também é de clínica de pets também é muito próspero, sabe? Porque todo mundo se ocupa em ter um animalzinho em casa, um gatinho, sabe? Um cachorrinho. Rapaz, eu não sei, rapaz, olha. E cachorrinhos e gatinhos e humanos, sabe? E não humanos, sabe? Os animais na mata também, sabe? Já acordam com uma predisposição para colocar alguma coisa na boca, rapaz. Mas aí eu lembro do padre, rapaz, que perguntava para os pacientes ali, sabe, naquele vão, rapaz, do hospital, como é que chamava? Aquele vão dos pobres, tá certo? Como é que chamava, porra? Não vou lembrar de novo, puta merda. Mas no hospital tem ali, sabe, os que pagam e têm direito a um apartamento, tá certo? E tem outros que ali, sabe, são levados assim, sabe, pela caridade, talvez, tá certo? Aí ele vai enquadrar de novo, sabe, aquela situação aquela descoberta de Platão, sabe, de que existe desigualdade social, tá certo?
Aí tem os fudidos, sabe, que ficam ali, como é que chama? Ali naquele espaço onde o padre chegava, a rapazinha entrava e perguntava assim, sabe, na cama ali onde estava o ferrado lá, sabe, com o corpo dele todo fudido. Já defecou hoje? Porque assim, rapaz, aí, sabe, para poder colocar alguma coisa no intestino precisa esvaziar, tá certo? O que já está produzido, o que já foi processado, tá certo? É, bicho, é foda. Mas eu só sei dizer, rapaz, que a gente, de certa forma, a gente vive disso, sabe? De botar coisa na boca e botar coisa pra fora, tá certo? Esvaziar o processado, tá certo? E assim a gente vai levando a vida, rapaz. Então veja que aquele Trump lá nos Estados Unidos, hoje fazendo guerra contra os iranianos, eu falava, sabe? Que os Estados Unidos, sabe, tem 500 anos aí de existência, sabe? Contando de quando o Mayflower, sabe, encostou ali no território ali, sabe? Naquele território já ocupado por indígenas, sabe? E aqueles fugitivos ali do Henrique VIII chegaram, rapaz, sabe, ali uns protestantes, tá certo? E fundaram ali a Nova Inglaterra, sabe? Eu acho que foi isso. E ali começaram, rapaz, a perturbação dos que já estavam lá, rapaz, dos indígenas, sabe? Mataram a metade, sabe? Ou mais da metade, ou mataram quase todos, tá certo? E os que não foram mortos foram levados para reservas, sabe? Para campos de concentração, rapaz, olha, porra, foi foda. Mas veja então, sabe? E qual era a preocupação? A preocupação era a preocupação com o corpo, rapaz, sabe? De produzir alimentos para levar à boca. Tá certo? E de certa forma a gente vive disso. E é por isso que eu vou chamar para esse vídeo, sabe, de Trump glutão, talvez, tá certo? Para lembrar a gula, tá certo? Para lembrar a gula, sabe, essa coisa, sabe, de comer e comer mais do que pode, tá certo? É por isso que ele tem sobrepeso, aquele desgraçado ali, tá certo? E eles ficam ali, rapaz, exercitando a maldade do corpo, sabe? Que o sobrepeso dá, tá certo? A energia, tá certo? E ficam ali, tá certo? Eles se reúnem, eles são muitos, sabe? Eles formam ali uma casta, tá certo? A casta dos endinheirados, como é que a gente chama? Tem um nome agora e agora não veio. A caixa dos endinheirados, rapaz, sabe? Porra. E, sabe, e eles se põem a acumular, 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 tá certo? Nessa crise criada por eles, sabe? Agora, recente, veja que os iranianos ali para resistir à sanha do capitalismo, sabe, do imperialismo, sabe, se fechou em copas, sabe, eles precisam se proteger e querem desenvolver um programa nuclear, tá certo, de enriquecimento de urânio, aquela coisa toda. Todo mundo no mundo, sabe, enriquece urânio, até o Brasil, tá certo? Mas aí, tá certo, esse enriquecimento, a partir de uma certa quantidade, não sei como é que funciona isso, tá certo? Aí já passa a ser perigoso, porque se adquire uma bomba atômica. Tem um paiseco bem ali, rapaz, ali na Coreia do Norte, sabe, que tem bomba atômica, rapaz. Ninguém mexe ali, sabe, com aquele asiático ali, tá certo? Com aquele coreano, tá certo? Porque ele tem bomba atômica, ele já disse, não vem que não tem, rapaz. Se vier, sabe, eu jogo uma bomba atômica em ti, hein? Eu jogo uma bomba atômica em ti, rapaz. Porra, é foda, bicho, olha. E os iranianos ali perturbados com os árabes ao redor, sabe, ali, sabe, com o Estado de Israel, tá certo, no Oriente Médio, tá certo. Os iranianos, sabe, eles já viveram perturbados ali, tá certo. Eles perturbaram os outros e foram perturbados depois, tá certo. E tá todo mundo, rapaz, todas as tribos, cada tribo, rapaz, quer uma bomba, tá certo? Aí restam os africanos bem ali, os sul-americanos bem aqui, tá certo? Onde eu estou no meio, tá certo? E os africanos não têm bomba atômica, nós sul-americanos não temos bomba atômica, tá certo? E a gente fica nesse meio aí, sabe, nesse fogo cruzado, rapaz, eu não sei, eu só sei que nada sei, rapaz, sabe? E eu vou ficando por aqui, caboclo falador, rapaz, olha. Mas assim, com esse papo leve hoje, tá certo? Com essa ironia aí, para dizer, sabe, que o Trump é um glutão, tá certo? E ele quer, sabe, comer tudo, sabe? É um cara esfaimado, tá certo? E come, 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 rapaz, quer toda a riqueza do mundo para ele, rapaz, sabe? E quer aumentar, sabe? E aumenta a desigualdade social, tá certo? Do povo dele em relação aos outros, tá certo? Eles não querem perder os privilégios, rapaz, os privilégios da moeda, do dólar, sabe? Sobre as outras moedas, tá certo? E eles não querem perder a primazia de serem, rapaz, a melhor força militar do mundo, tá certo? Veja que os romanos. Ontem eu estava assistindo. Ontem o algoritmo mandou para mim, rapaz, 2 vezes um documentário sobre Vlad, sabe? Eu tenho uma mídia do Vlad aqui, um vampiro, tá certo? Um vampiro ali da Valáquia,
certo? Ali eu acho que é na Europa Central, eu não sei, ali para a banda da Hungria, sabe? Não sei por ali, tá certo? E esse cara, sabe, para poder resistir, era um rei vassalo, tá certo? E era bulinado pelo Mehmet II, tá certo? O Mehmet II derrubou ali Constantinopla, sabe? Destruiu o Império Romano Oriental, tá certo? E ficou ali, sabe, com um exército de 200 mil soldados ou mais, tá certo? 300 mil. E os valaquianos do Vlad, rapaz, ficavam ali na mão dele, tá certo? E o Vlad fez um pacto com um espírito, sabe? Um espírito que se alimentava de sangue, eu não sei bem como é que é isso, sabe? Não sei como é que é isso. E ele terminou fazendo um pacto, sabe, com esse espírito, sabe? E adquirir os poderes para poder enfrentar o Mehmet, ver se pode uma porra dessa. Aí é que tá, sabe, a questão dos seres humanos, sabe? Aí lembra de novo que hoje é dia de novena, dia de fazer pacto, rapaz, de renovar pacto com o sobrenatural, com a mãe de Esho, rapaz, que subiu pro céu, tá certo? Ela subiu pro céu e tá no céu, sabe? E de lá, quem sabe, ela pode mandar uma ajuda. E os humanos aqui fazem a novena, rapaz, sabe? Pra Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu vou ficando por aqui, rapaz, sabe? Porra, bicho, olha. E com o olho ali no Trump, tá certo? Eu vou agora partir para o 247 para fazer formação jornalística. Bom dia a todos. Meu nome é Ernesto Caboclo Falador. Quem fala muito dá bom dia a cavalo, eu sei mesmo, rapaz, porra. Não precisa dizer bom dia.